Olá, está no ar Direito em Foco, programa semanal de debates e entrevistas sobre temas jurídicos relevantes. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós temos um tema muito interessante e um dos mais discutidos nos últimos anos na área criminal, que é a audiência de custódia, também chamado por alguns como audiência de apresentação. Nós temos hoje, para conversar sobre esse tema, um entrevistado ilustre, o delegado titular de São Caetano do Sul, doutor Gilmar Camargo Bessa, que vai nos ajudar a entender um pouco desse tema, um tema novo, como eu disse, um tema importante, um tema que colocou o Brasil no mesmo cenário das nações civilizadas. Muitos chamam a audiência de custódia como um ato civilizatório. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso com a inteligência, a cultura e a experiência de mais de 27 anos na Polícia Civil do Dr. Gilmar. Muito boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite. Então, eu estou muito honrado com o convite, é uma honra muito grande e, sobretudo, por participar de um programa entrevistado pelo Dr. Ariovaldo. Para mim, é o Ari da faculdade, nós fizemos faculdade juntos, éramos e sempre fomos, mas começamos essa amizade nas carteiras da faculdade, né, do Mackenzie, e eu tenho muito orgulho de hoje estarmos aqui sentando discutindo um tema tão importante para a sociedade. O orgulho é meu e de São Caetano de tê-lo aqui conosco. Doutor, essa questão da audiência de custódia, essa audiência de apresentação, como o ministro Luiz Fux chama, né, ele discorda do tema, né, do título. Essa audiência de custódia, ela veio para ficar, porque ela é decorrente, né, do Pacto de São José da Costa Rica, está no ordenamento jurídico brasileiro. Hoje nós não temos mais nenhuma dúvida, o próprio Supremo Tribunal Federal já colocou o Pacto de São José da Costa Rica como uma legislação supralegal. Então, veio para ficar e, com certeza, a sociedade brasileira terá que se adaptar, terá que se ajustar a essa nova realidade de procedimentos. Então, eu gostaria que o senhor pudesse explicar, né, para os nossos espectadores sobre essa audiência. Qual é a visão que o senhor tem dessa nova modalidade? Muito obrigado. Na verdade, a audiência de custódia, ela se iniciou com o Estado de São Paulo. Isso já tem 3 anos, começou em 2015, e isso foi uma relação que o Conselho Nacional de Justiça, para se estabelecer, para impor esse procedimento, por conta dessa convenção, desses tratados internacionais que o Brasil é signatário. E no Estado de São Paulo nós começamos então a 2015. Antes, porém dessa audiência de custódia, nós já fazíamos as comunicações das prisões ao Poder Judiciário, né? Imediatamente, ou seja, no dia seguinte à prisão, nós fazíamos as comunicações. Mas só iam os documentos? Só os documentos. Mandávamos cópia dos procedimentos, dos autos de prisão em flagrante, no caso, para o Poder Judiciário, para ele tomar conhecimento do que foi feito na polícia e, eventualmente, corrigir alguma eventual irregularidade e ilegalidade praticada no ato. Com o advento, a instalação desse procedimento de audiência de custódia, então nós passamos não só a fazer a comunicação, mas a apresentar o preso ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou o advogado, se houver constituído. Então nós fazemos isso, então, e se iniciou isso no Estado de São Paulo em 2015, e
achávamos que teríamos grandes, e na verdade nós tivemos grandes dificuldades para poder se adequar a essa nova realidade, mas nos adequamos. Hoje o Estado de São Paulo pratica esse procedimento de forma normal, sem problema, sem qualquer tipo de dificuldade. Uma das exigências, né, da resolução do Conselho Nacional de Justiça que disciplina a audiência de custódia, fala num prazo de 24 horas da apresentação do preso à autoridade judicial. Muito se discutiu no início se a polícia teria estrutura para cumprir essas 24 horas. Porque em alguns países esses prazos variam. Há notícias de que, por exemplo, no México o prazo é de 36 horas, mas na Argentina é de 6 horas. Né? Esse prazo de 24 horas é possível ser cumprido? Está sendo cumprido? O que nós temos que compreender é que no Pacto de São José da Costa Rica, o que se propõe, e está estabelecido no pacto, é que se leve ao conhecimento do Poder Judiciário o mais rápido possível. O imediatamente. O imediatamente. E esse imediatamente, obviamente, que tem uma variável, por conta de várias circunstâncias. Por exemplo, no Brasil, uma pessoa que é presa, por exemplo, no Amazonas, nos confins aí, a comunicação, obviamente, que é mais difícil do que o que nós praticamos aqui em São Paulo. Entendeu? Então, essa apresentação, e não é a comunicação, ela obviamente que depende das dificuldades de cada local. Então, no Estado de São Paulo, e nós falamos do Estado de São Paulo porque é aqui que nós trabalhamos, é aqui que nós temos essa responsabilidade, isso é feito no dia seguinte à prisão. Então, a pessoa que está sendo presa agora, em flagrante, amanhã, na parte da manhã, essa pessoa será apresentada ao Poder Judiciário. A polícia já tem toda a estrutura preparada para fazer isso daí. Então, nós temos as equipes preparadas em escalas para poder pegar esses presos com os respectivos procedimentos e apresentá-los ao Poder Judiciário no dia seguinte, subsequente à prisão. Mesmo, doutor Gilmar, que essa prisão ocorra, por exemplo, numa sexta-feira, numa véspera, ou numa véspera de feriado, como funciona a apresentação do preso ao Poder Judiciário para audiência de custódia quando a apresentação, às 24 horas, se completa num feriado, num sábado, num domingo? Nós temos equipes de plantão no Poder Judiciário, no Ministério Público e na Defensoria Pública. Então, não há problema nenhum, não existe nenhuma interrupção na aplicação do procedimento por conta de final de semana, feriado. Então, as equipes, o Poder Judiciário tem as equipes de plantão para poder cumprir essa determinação. Então, nós temos as nossas equipes preparadas, previamente preparadas, escaladas em plantões, em escalas, para poder fazer essas apresentações. E, por conseguinte, o Poder Judiciário também tem os juízes também escalados para judicar, né, nesses dias, nesses períodos, assim como tem o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, essa estrutura mínima da audiência de custódia, que é o juiz, onde o preso vai ser apresentado. Tem o juiz, o Ministério Público e a Defensoria. Então, toda essa estrutura, independentemente de ser um sábado, um domingo ou feriado, exatamente, ela já está estruturada. Exatamente, em todas as comarcas. Em todas as comarcas. Hoje não se permite mais a nossa sociedade conviver com uma situação que a lei estabelece que tem que ser dessa forma. Perfeito. Verdade? Agora, a polícia
faz o seu trabalho, polícia militar, polícia normalmente prende, né, que faz os flagrantes, normalmente a polícia militar, a polícia civil faz seu trabalho, da confecção lá do auto de prisão em flagrante, faz o encaminhamento, só que a audiência de custódia, ela pode ter várias consequências. O juiz, ao receber o preso, tem lá um procedimento. Existe uma frustração por parte da polícia em perceber que um grande número dessas prisões resultam numa liberdade quase que imediata, ou seja, pelo relaxamento da prisão em flagrante, seja para conversão por uma medida cautelar, ou seja, pela liberdade provisória com ou sem fiança. Existe uma frustração por parte... Então, olha, uma sociedade, um povo que almeja realmente alcançar uma democracia, ela tem que ter como base o respeito à lei. Então, não há frustração nenhuma por quem aplica ou por quem cumpre essa lei, no caso da Polícia Civil, de proceder a autuar alguém em flagrante, prender alguém que está sendo apresentado em circunstância que permite a prisão em flagrante. Não há frustração nenhuma em amanhã ou no dia seguinte a autoridade judicial entender que não é caso de manter essa pessoa segregada. Perfeito. A liberdade, eu acho que é um dos princípios mais profundos e substanciais que o ser humano tem. Então, acho que tem realmente que manter preso aqueles casos em que a prisão é necessária. Perfeito. Porque muitas críticas existiram com relação a esse resultado de que haveria um grande número de liberdades, né, depois de um trabalho feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. E eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, essa estrutura visando uma diminuição de custos em algumas situações, visando a preservação dos direitos e garantias individuais, esse conflito dessas duas ideias, dessa preservação da sociedade e preservação dos direitos do preso, isso a sociedade está conseguindo compreender, mas eu peço que o senhor responda depois dos nossos intervalos. Olá, retornamos ao nosso programa Direito em Foco, um programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Estamos entrevistando hoje o Dr. Gilmar Camargo Bessa, delegado titular de São Caetano do Sul. Estamos conversando um pouco e aprendendo muito com ele sobre a questão das audiências de custódia. No primeiro intervalo, eu fiz uma pergunta ao Dr. Gilmar Camargo Bessa, com referência a, pela percepção dele, se a sociedade está assimilando ou já assimilou bem essa estrutura da audiência de custódia, onde muitos colocaram que era apenas uma tentativa de diminuição de custos do Estado. O ministro Lewandowski, num julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a primeira que tratou desse tema e que consolidou a audiência de custódia como uma atividade constitucional, ele coloca que, segundo os dados que ele menciona no acórdão, cada preso custa aproximadamente R$3.000 ao Estado, né, por mês. Então, metade dos presos apresentados nas audiências de custódia ganhariam a liberdade. Isso resultaria, numa conta feita pelo ministro Lewandowski, em aproximadamente 4,3 bilhões de reais de economia ao Estado. Muito se criticou, dizendo, olha, isso daí é um custo que nós não temos que ter, a sociedade tem que se proteger e quem tem que estar preso ficará. Mas, por outro lado, também se discutiu muito que existiu na história brasileira algumas coisas que nós, brasileiros, deveríamos nos envergonhar.
E que o Pacto de São José não foi feito para o Brasil, foi feito porque a sociedade humana tem muito do que se envergonhar, seja na Europa, seja na Ásia, nos Estados Unidos, enfim. E essa legislação ela visa a inibir determinadas práticas que, imagino, tenham ficado no passado, e essa lei vem contribuir para que ela realmente permaneça somente no passado. Então a pergunta, doutor Gilmar, a sociedade, no seu entendimento, compreendeu bem a utilidade da audiência de custódia ou ainda há resistência? A sociedade, ela sente, obviamente, o reflexo de tudo isso é a sensação de segurança ou insegurança, ou maior ou menor, não necessariamente em razão da audiência de custódia. Eu, particularmente, entendo, e eu falo agora como delegado de polícia, entendo que a prisão é uma prisão feita de forma organizada, de forma trabalhada, é o procedimento, é o resultado de uma boa investigação. Talvez a sociedade ela vai sentir isso quando a polícia investigativa, a polícia judiciária, ganhar notoriedade dentro do processo persecutório, dentro de uma investigação, dentro da persecução penal. Que eu acho que nós temos que valorizar a boa investigação. E nem sempre a prisão em flagrante é fruto dessa boa investigação. Eu entendo que o resultado de uma boa investigação são aquelas prisões que o Poder Judiciário avaliza nas cautelares, por exemplo, que é realmente quando se tem indícios veementes da autoria e da materialidade delitiva. Então, eu acho que tem que haver um investimento muito grande, na minha opinião, na polícia investigativa. Isso que diminuiria a sensação de impunidade. Com certeza a sociedade vai sentir o efeito de uma segurança pública em razão da prisão dessas organizações criminosas. Das grandes organizações criminosas não se prende em flagrante todo dia uma organização criminosa. Se prende através de investigação. Se prende através de investigação, acompanhada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, avalizada pelas representações de cautelares. Este é o grande sentido da prática de um procedimento de polícia. Compreende? Então, obviamente que você não pode deixar de lado as prisões em flagrante, que são normalmente efetuadas até pela polícia que faz a prevenção. No nosso caso, a polícia militar, que é importante. Porém, nós temos que investir nas grandes e nas boas investigações, que podem resultar um ganho enorme para a sociedade. O Poder Judiciário, ele é parceiro das boas investigações. A audiência de custódia é para remediar, e não é para checar ou se constatar eventual lesão. Nós somos legalistas. Sim. Nós somos todos legalistas, nós somos obedientes à lei. Então, eu com toda essa prática que eu tenho de delegado de polícia, nos 3 anos que eu tenho assistido à audiência de custódia, eu desconheço eventuais arbitrariedades praticadas e apresentadas ao Poder Judiciário pela polícia. Mas é que a audiência de custódia, primeiro, acho que o que o senhor coloca é extremamente relevante, e ele é um ponto em que a sociedade muitas vezes não discute, porque quando há uma questão sobre segurança pública, muitos dizem que tem que colocar mais polícia na rua, etc. e tal, e pouco se fala na sociedade
em dar estruturas melhores para a polícia poder investigar, a polícia científica, a inteligência da polícia, melhorar isso, que é muito bom em determinados setores e ainda carente em outros setores. A sociedade ainda precisa, eu acho que a polícia tem mais a dar à sociedade ainda, mas lhe falta muitas vezes uma estrutura, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Mas a questão da audiência de custódia, o senhor menciona da questão da legalidade, né? Houve maus tratos, ou foi adequadamente determinada pelo delegado, mas a audiência de custódia ela tem um outro ponto seguinte, que é a questão da necessidade da permanência daquela pessoa que foi presa, custodiada. Se ela permanecerá ou se alguma outra medida pode ser dada para que ela não esteja mais presa. E é nesse sentido que, como o senhor colocou, a sociedade está evoluindo na compreensão de que a prisão pode não ser a melhor solução para aquele caso específico, como deve ser visto caso a caso. Agora, isso não diminui de uma certa forma, voltando um pouco no tema, doutor Gilmar, isso não diminui um pouco a força, porque a lei determina e o delegado é obrigado a dar a voz de prisão e fazer o flagrante de um delito, etc. e tal, mesmo sabendo que na audiência de custódia ela se converterá em liberdade? Mas isso faz parte da democracia. É o ordenamento jurídico nosso quem estabelece esses princípios. O delegado de polícia, ele não pode prevaricar, ele não pode fazer juízo de valor, né, em determinadas ou em todas os procedimentos que são de atribuição do delegado de polícia. Ele faz o flagrante, arbitra a fiança. Nos casos em que não pode arbitrar fiança e que mesmo assim o crime não tem violência contra a pessoa, por exemplo, um furto. O furto ele é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Uhum. Será que essa pessoa tem realmente que ficar segregada? O juiz vai avaliar se ele pode converter isso em outra medida ou não. Perfeito. Doutor Gilmar Camargo Bessa, eu lamento pelo nosso tempo ser tão pequeno, né, num tema tão importante, novo, onde juízes, promotores, advogados, delegados debatem para aprimorar esse instituto novo, importante, e que nos coloca, como muitos dizem, e eu já disse aqui nesse programa, muitos dizem que é um ato civilizatório a audiência de custódia. Eu agradeço imensamente a sua visita ao nosso programa, a sua inteligência aqui, e devo dizer que é um grande orgulho entrevistar um amigo de 30 anos, né, que eu aprendi a respeitar desde os bancos escolares no Mackenzie, o qual também me orgulho de ter frequentado. Então, doutor, tê-lo aqui em São Caetano e tê-lo como meu amigo são grandes orgulhos para mim e para São Caetano, com certeza. E eu deixo aqui os minutos finais para o senhor poder fazer as suas considerações e, com certeza, espero poder contar consigo aqui em novos programas pela importância dos temas criminais, pela sua inteligência, 27 anos de polícia, né, já dedicados aí às questões legalistas. Essa foi a nossa formação acadêmica, é isso mesmo. Né, do qual nos orgulhamos muito. Então, o senhor pode fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí ao amigo por ter nos prestigiado. Muito obrigado de coração. Você é um grande amigo, eu tenho muito orgulho de estar aqui, a gente recorda muitas coisas que nós vivemos, né, no tempo da faculdade. Eu quero dizer o seguinte, que depois da vida, a liberdade é o bem jurídico mais importante que a humanidade tem. Então, o princípio da inocência, e a prisão após o regular processo é essencial para a sociedade. Então, as prisões fora desse contexto devem mesmo ser prontamente analisadas pelo Poder Judiciário. Isso faz parte
da sociedade democrática. Então, a sociedade tem que entender isso. Nós entendemos, nós compreendemos e achamos isso extremamente importante. Perfeito. Com essas sábias palavras sobre a cidadania, né, nós encerramos o nosso programa Direito em Foco, contando com a sua audiência todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, e pelas redes sociais. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. Até a próxima semana.